Novamente no ar, nosso programa Um Fato, Duas Visões, o programa da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e da Faculdade de Educação. Como sempre, junto comigo, minha amiga, minha companheira de trabalho, Neide Nofes. Tudo bom, Neide? Tudo ótimo. Hoje, a nossa convidada é diretora da Faculdade de Filosofia, Ciências, Letras e Artes da PUC São Paulo, a professora Ângela Cavenaghi Lessa. Tudo bom, Ângela? Tudo bem, obrigada. O bom desse programa é que a gente sempre tem amigos com a gente. Vai lá. Pois é muito bom estar aqui com duas grandes amigas, a minha companheira Márcia Batista e minha companheira Neide Nofes, né, de muito trabalho na PUC, de muitas conversas assim interessantes e sempre pensando, né, como é que a gente pode fazer a diferença estando na área da faculdade, de produção de conhecimento. Então, minhas caras amigas, é muito bom estar aqui com vocês. E o que você anda fazendo, né, em termos de educação, produção de conhecimento? Olha, eu acho que é importante mesmo essa sua pergunta, porque eu preciso falar um pouquinho sobre o que eu faço, né, sobre as minhas pesquisas, os meus trabalhos e tal. Eu sou diretora da faculdade, mas o meu trabalho como docente é no Programa de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. Mais especificamente, eu pertenço à linha de Linguagem e Educação. Então, dentro dessa minha linha de Linguagem e Educação, eu tenho o meu grupo de pesquisa que se chama ILCAI, que é Inclusão Linguística em Cenários de Atividades Educacionais. Então, fica a pergunta assim, o que afinal é isso, o que tem com a nossa conversa de hoje? Bom, o ILCAI já tem mais de 10 anos e a gente trabalha com projetos de inclusão, né? Então, como inclusão? Então, por exemplo, tenho alunos que estão trabalhando com o ensino de refugiados, né, no Portas Abertas. Então, como é que a gente trabalha com o ensino de língua portuguesa como uma língua de acolhimento para que eles sejam realmente incluídos, né, na sociedade aonde eles pertencem agora, né? E o nosso projeto último, né, o mais novo, se chama Tornando Visível os que são invisíveis. Bom, e você sabe, Márcia, que a gente tem uma grande população, né, que sempre fica à margem, e são essas as pessoas que a gente está interessada em trabalhar com. A gente acredita que é importante a educação, e daí estou me dirigindo especificamente à Neide, né, que a importância da gente trabalhar com educação como o meio de desenvolver a totalidade dos indivíduos, né? Então, o indivíduo que está ali presente com necessidades específicas, com sonhos, com desejos, e ele na relação com o seu meio ambiente, com o coletivo. Então, sempre nessa relação. E trabalhamos de forma bastante, a gente até brinca, que é de forma indisciplinar e transgressiva. E essa indisciplinariedade e transgressividade, como é que ela está acontecendo no ensino híbrido, durante a pandemia, né? Como é que isso está ocorrendo, né? Então, a gente acha que é importante olhar para o todo do nosso momento aqui social, cultural e histórico, porque nós fomos pegos de surpresa com a pandemia, né? Nunca ninguém poderia imaginar que estaríamos nessa situação. E eu achei super interessante esse programa de vocês, que fala a mesma questão e duas visões, porque, na verdade, eu vou trazer mais de duas visões, eu vou trazer uma série de visões, né, que não dá para a gente dizer preto ou branco, né, tem toda uma gama de cores no meio, então, é isso. Então, fomos pegos absolutamente, sei lá, de surpresa, não imaginávamos, e eu acho que com isso, a gente precisa pensar que
temos que aprender. Entramos de sopetão, então entramos no estudo remoto, né? Então, as escolas tinham que fazer alguma coisa para deixar as crianças na escola, para garantir uma série de conteúdos, mas não é só conteúdos, né? Mas eu acredito que nesse primeiro momento em que fechamos as escolas, né, tínhamos a questão social dos pais que muitos estavam em casa, trabalhando em home office, outros tinham que sair, se expor ao vírus, e então todo mundo com medo, né, sem saber o que era para fazer. Então as escolas começaram a mandar vídeos, né, para os alunos. Legal isso? Muito bom, só que, né, como eu falei, tem vários pontos de vista aí. Foi uma tentativa da gente garantir que eles tivessem, né, continuassem com os seus programas, seguindo a base nacional curricular, né, estou falando das escolas, mas será que era só isso, né? Então, esse ensino remoto foi o que foi possível naquele momento, mas logo se foi percebendo que não era o suficiente, né? A gente queria possibilitar que os alunos pudessem prestar o Enem, fossem fazer o seu vestibular, continuassem com a sua formação, mas foi se percebendo que isso não acontecia. E também Por que não acontecia, Ângela? Qual que era a dificuldade maior que impedia isso acontecer isso? Então, Márcia, você veja, né? Primeiro, olha a nossa situação. Os professores não tinham um letramento tecnológico, em primeiro lugar. Os alunos também sem um letramento tecnológico. Somando-se a isso, a diferença é abissal, a diferença que nós temos, por exemplo, dentro da cidade de São Paulo, né, defendendo da onde se situa a escola, e eu não estou entrando em diferença entre particular e pública, aonde a escola está, quais são as pessoas que frequentam essa escola, o que a escola aqui em São Paulo, o que a escola ali em Serra Negra, que é a minha terra natal, o que a escola ali no Ribeirinha, ali do lado do Amazonas. Então, a coisa ficou muito, você veja, né, que são muitos os problemas que a gente não conseguia resolver. Fazer vídeos, mandar para quem? E pressupunha-se que os alunos também tivessem uma certa independência para acessar esses conteúdos. E os alunos não tinham essa independência. Não se podia contar também com os pais, né, porque não é todo pai que tem a disponibilidade, que sabe fazer, né, esse acompanhamento, não é porque lhe falta nada, é porque não teve esse preparo. Então, percebeu-se que precisávamos pensar outras alternativas. Veja, aqui começaram, então, os pais podiam ir buscar os materiais na escola, porque muitas crianças não tinham acesso à internet, não tinham telefone, às vezes tinha um telefone só na casa para várias crianças. Né? Angela, só um pouquinho para mim pensar junto com você. Legal, vamos lá. O pessoal de surpresa, tá certo? Isso. Uhum. Pessoal de surpresa. Mas o que a gente também começou a perceber, que os professores, com todo esta não preparo, se prepararam rápido, né? Porque os professores começaram a entrar dentro dessa perspectiva, tentando minimizar os seus conflitos, de uma forma pessoal e, às vezes, institucional. É o que aquela escola poderia fazer e o que aquele professor podia fazer. Então, eu percebia que os professores se empenhavam em buscar alternativas. E aí começou a surgir outros problemas não esperados, como, por exemplo, falta de infraestrutura nas escolas, Isso. Falta de
internet, as pessoas empobrecidas só tinham o celular, não tinham outras coisas. Então, foi dando visibilidade aos problemas educacionais que não são novos. O novo Exato. foi a pandemia que descortinou. Como você vê isso? Que já vi esses problemas colocados para nós na educação. A gente já lidava com isso. A gente sabia da possibilidade da tecnologia, mas a gente sabia que a tecnologia implica em um poder financeiro mínimo. Não é uma coisa que você pode implementar, como a gente fala, a pedagogia da saliva. Porque as escolas investem na pedagogia da saliva. E a saliva não deu conta dessa situação pandêmica. Como você vê? Então, acho que é uma boa pergunta, Neide, porque a pandemia, respondendo a sua pergunta, ela expôs um problema que a gente já tinha. Já tinha. A gente já tinha. Então, era essa falta de infraestrutura na escola, era essa falta de, como eu falei, letramento tecnológico de professores e de alunos, né? E isso tudo, nossa, a gente viu a evasão escolar. Por que aconteceu uma evasão escolar tão grande? Porque, de repente, o que já acontecia ficou exposto. Nós precisávamos de mais. Eu não sei, talvez eu tenha dado a entender que a culpa foi dos professores. Não foi, não. Os professores se organizaram na medida do possível, mas você sabe, e Márcia sabe também, do burnout de professores e de alunos nesse tempo de pandemia. Então, foi um esforço muito grande e que expôs, como eu falei, esse problema que a gente já tinha, né? Então, aí começamos a caminhar, tentar as aulas síncronas, mas, de novo, esbarrando naquela coisa de falta. A aula síncrona é aquela que acontece simultaneamente. O aluno assiste e o professor dá aula. Não é gravada, ele não vê no outro horário. Isso. Então, começamos, há várias escolas que estão dando essas aulas síncronas. É uma tentativa, né? Muitas escolas se reorganizaram, os professores e tal, mas também os relatos de quem está na escola e que a gente traz para discussão no grupo, os alunos fecham as câmeras, eles ficam muito cansados, né? Todos nós já ouvimos falar da exaustão do Zoom. Zoom assim, se referindo a qualquer plataforma. Então, é um esforço cognitivo muito grande você ficar ligado, né, numa comunicação que é por essas telinhas, e muitas vezes a gente perde outros sinais, né, a gente deixa de ler outras coisas do ambiente, né, porque a gente fica focado só no rosto. Estou procurando usar minhas mãos para ter mais recursos aqui. Então, e a ausência dessa resposta torna tudo muito cansativo, né, Ângela? Porque, assim, quando você não tem a resposta do aluno, o esforço de se sentir entendido, ele se duplica ou triplica, né? Ele é muito maior. Exatamente. Então, o aluno fica exausto, ele fica cansado, ele não quer mais, ele desliga a câmera. Então, a gente tem vários casos do aluno e do professor se sentindo muito estressado com isso tudo, né? Então, e também é uma interação muito, foi possível, mas é uma interação muito artificial, né? Então, como é que a gente podia dar conta disso? A gente tem casos até de físico, né? De dor de cabeça, dor nos olhos, tensão muscular. E a gente sabe, a gente entende que somos seres sociais, né? A gente aprende com o outro, né? Que é importante estar com o outro. E o contexto escolar, ele é fundamental para que as coisas se resolvam ali, né? Eu penso também, né, Angela, você não pensa que, assim, eu acho que pensou-se bastante, e aí eu penso que o professor foi uma profissão que não parou na pandemia, várias pararam, essa não parou, porque teve que correr atrás do prejuízo, então essa não parou, mas, de qualquer forma, ao não parar, ela identifica
que a família tem o filho, mas não conhece o que eu chamo de aluno. Eu brinco que a família entrega na escola o filho, para a gente cuidar e educar e direito à aprendizagem. Entrega o filho, só que nós recebemos o aluno. Então, nessa questão do aluno, a família, ela não... Por exemplo, aula remota para quem tem 4 anos, experiência que eu tenho como avó. Ele quer ficar, fica um adulto ao lado dele, ele quer ficar sentado no sofá e, às vezes, na borda do sofá, em cima do sofá, né? E aí, a mãe não pode, cuidado, sabe assim? Situação essa que quem trabalha com criança sabe que a criança, ela é ativa. Mesmo na escola, ela não fica sentada na cadeira o tempo todo. Então, uma aula que a mãe dê, entre aspas, teria que ser preparada a mãe dizer, olha, não é intervalos, é deixar a criança ser criança, embora as atividades sejam pertinentes. Por exemplo, procura na casa um objeto com azul, a criança sai correndo e vem trazendo a blusa. Mas, simultaneamente, as professoras trabalhavam, mas ela teria que ter também uma orientação do que é ser criança dentro de casa. Isso mas que foi... acho que a Ângela está pensando também não só a educação de criança, mas também de adultos, eu sei. De adolescentes, né? Eu fiquei pensando, você propôs uma coisa sobre híbrido, sobre o ensino híbrido. O que seria o ensino híbrido e o que você acha que isso vai ficar para depois da pandemia? Olha, então, uma das lições que a gente está tirando é que nós precisamos, todo mundo está usando a palavra reinventar, e é isso mesmo, a gente tem que pensar novos modos de agir. A escola, assim como a vida toda nossa, não será exatamente a mesma que a gente conhecia. Então, nós temos que começar a pensar numa outra alternativa, e aí que surgiu, então, não é que surgiu, que não existia, já há mais de 10 anos que se fala sobre o estudo, né, o ensino híbrido, e até eu tenho, assim, um ex-orientando meu, que escreveu um dos capítulos de um livro que chama Personalização e Tecnologia na Educação. Ele se chama Adolfo Tanzi Neto. Ele foi meu doutorando, está na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele fala, então, exatamente sobre o ensino híbrido, que é pensar no aluno, o aluno com as suas necessidades, essa questão tecnológica, como é que a gente vai trabalhar o aluno e o professor dentro dessa perspectiva de tecnologia na educação, e que vai ser realmente agora a maneira da gente caminhar, e que eu acho que é muito importante, que ela pode dar, sim, conta, desde que seja bem feito, dessa desmotivação dos alunos, mas que vai precisar de uma boa formação dos nossos professores. Você está dizendo de um ensino que parte ele é feito à distância e parte ele é presencial, que ele não é só presencial, ou nós temos outras possibilidades de híbrido? Olha, então, o híbrido, ele normalmente tem uma colega lá do programa que usa uma expressão pela rama. Normalmente ele é tomado pela rama. É assim, eu dou algumas atividades para ele fazer à distância e alguns dias a gente se encontra na escola. É isso que algumas escolas têm feito. Mas não é, na verdade, a concepção que a gente tem do que é esse hibridismo, né? Então, primeira coisa que tem que ter, que é super importante, é pensar no currículo. O currículo tem que ser realizado de diferentes maneiras, online e offline, né? Então, online para determinadas atividades, outras em classe, mas eles têm que ser articulados. Não pode ser, faço as atividades, mando para os alunos, eles fazem online, e outros dias eles vêm em classe, a gente faz outras coisas. Não, precisa estar articulado, isso é fundamental para que a gente pense no ensino híbrido. A outra coisa é que
o professor tem que trabalhar dentro de uma perspectiva de ser um mediador, porque senão a gente cai na mesma coisa, né? Então, que a gente tem hoje. O que seria esse trabalho como mediador? O professor tem que provocar o aluno, né? Porque, lembrando, essa questão de ensino híbrido é personalizar e a questão da tecnologia e da sala de aula. Então, como é que eu vou trabalhar com esses alunos? Como é que eu, vendo o que ele faz, o que ele sabe, as potencialidades dele, eu vou instigar, eu vou, como eu falei, colocar em marcha esse desenvolvimento dos alunos? Como é que eu vou dar esse suporte para os alunos? Eu acho que essa é a questão principal, sabe, Márcia, do ensino híbrido. Primeiro, é dar conta do currículo como um todo. Segundo, é trabalhar como o professor trabalha. Quando você fala do professor instigante, vou falar, Neide, só terminar que eu vou no pensamento dela. Quando você fala do professor que instiga, você me faz pensar no homeschooling, né? Que é essa ideia de que as pessoas podem ficar nas suas casas estudando sozinhas, ou que o aluno faz o currículo, né? Como é que isso se coloca para vocês? Pois é, né? Nesse momento em que a gente está se reorganizando, achando novos modos de agir no mundo, não só na questão educacional, aparece o tal do homeschooling, que também já tem essa discussão há algum tempo, e que, vamos deixar claro, no Brasil ela não está ainda decidida, mas que algumas pessoas fazem, mas ele vem nessa esteira dessa necessidade, mas eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, é a minha perspectiva, com a aprovação disso. Por quê? Porque o homeschooling, ele tem por trás uma questão ideológica, política, religiosa, filosófica. Então, lógico que toda a educação tem essas questões por trás, qualquer modelo de educação que se implante, mas, de novo, né, pensando no título desse nosso programa, as coisas não são tão simples. Não é possível dizer que há só uma maneira ou duas maneiras da gente olhar. Qualquer escolha que a gente faça vai ter implicação. Então, concordamos, eu concordo que os pais devem ter o direito de decidir que tipo de educação dá para os filhos, e eles podem fazer isso escolhendo a escola para a qual eles vão mandar o filho, né? E mesmo no contexto de escola pública, ele pode fazer a escolha das escolas e tal, mas a gente fica, assim, muito preocupada, né? Porque, veja, é tão importante o aluno viver na diversidade. Uma sala de aula, ela é tão diversa, né? Tem tantas coisas que acontecem ali, e a importância dos alunos vivenciarem, experienciarem aquela diferença, né? Então, diversos pontos de vista, diversas maneiras de viver, e daí, de repente, uma criança que está em homeschooling, ela é privada de toda essa interação. Não é porque você leva uma criança no museu, e que levou no Museu de Língua Portuguesa, então ela está tendo uma interação, tudo bem, ela está, mas não é aquela vivência da escola, que é tão importante, em que ela negocia coisas com os colegas, com os professores, ela resolve as diferenças, porque, no fim, é isso que a escola tem que preparar a gente para viver em sociedade. Então, como é que vai acontecer, qual vai ser o preparo dessa criança, né? E a minha preocupação é que ele tenha somente uma visão de mundo, né? Organizada por essa questão de, como eu falei, filosófica, política, não estou nem falando político-partidária, política de ser comprometida com alguns ideais, né? Então,
Eu interrompi, alguém quer fazer uma pergunta? Não, eu só queria saber, não sei se vai dar tempo, senão não fica para uma outra oportunidade, dentro do ensino híbrido que você está colocando, eu acho que tem muitos desafios. Como você vê o desafio de mudar o sistema de avaliação? Porque a aula síncrona, o professor, bem ou mal, está fazendo. Você vê a oportunidade de se alterar o sistema de avaliação dentro do ensino híbrido? Bom, Neide, teria que ser, acho que teria que, isso envolve uma grande discussão, né? Porque teria que ter, sim, um tipo de avaliação. Eu acho, né, é a minha perspectiva, que deveria ser ligado, de alguma maneira, a uma escola, deveria também seguir o currículo nacional, né, a base nacional, curricular, não dá para fugir disso. E, além do mais, eu estava falando da questão de inclusão, né, voltando ao meu início. Então, você tem que permitir que as pessoas estejam incluídas, que elas tenham a possibilidade de escolha. Eu acho que é isso que é inclusão. Pablo Gentili fala de cidadania legal e desejável. A legal é aquela assim, você tem direito a votar, a ter documentos, a ter, né? Então, você tem vários direitos. Mas a cidadania desejável é aquela que é das pessoas, né, que elas têm os seus desejos, os seus sonhos. Então, eu quero participar, eu quero concorrer a um, sei lá, quero trabalhar nisso, eu quero ter a possibilidade de escolha. O que eu não posso é ter a minha escolha negada, a minha escolha fechada, porque aí eu não tenho uma cidadania realmente de exercício pleno, livre, independente. Eu acho que a escola, no homeschooling, a gente precisa pensar nessa questão que é muito difícil e negativa, né? Então, é isso. Infelizmente, nosso tempo termina. Vou deixar você falar uma última palavra que você deseja, que eu não perguntei, que a Neide não perguntou, e se despedir daqueles que nos assistem. Qualquer escolha que a gente faça, ela vai ter uma consequência. O que é importante é que a gente tenha consciência das consequências de cada escolha que a gente faz para os nossos alunos, para os nossos cidadãos, para os nossos filhos. É isso. Obrigada, Neide. Obrigada, Ângela. Nos vemos numa outra oportunidade. Até mais. Obrigada. Até a próxima.